primeiro carro 100% elétrico produzido em série pela Porsche. Hoje eu vou apresentar para vocês o Porsche Taycan 4S 2022 blindado que está entrando para o estoque da Sol Veículos. O Taycan foi fortemente inspirado pelo Mission E, um protótipo apresentado em 2015 no Salão de Frankfurt. Eu vou colocar agora uma foto desse carro para vocês verem como eles são bem parecidos. Essa é uma das poucas vezes na história da indústria automotiva que a gente tem um protótipo muito próximo ao carro de produção. A gente consegue observar isso de forma bem clara aqui na frente. Como vocês podem ver, a gente tem um visual diferente de todos os outros Porsches que a gente tem na linha atualmente. Um visual muito mais futurista, muito mais clean, com menos entradas e saídas de ar. A gente tem esse conjunto óptico feito exclusivo para o Taycan, olha só. A frente, como eu disse, bem futurista, bem clean, visual bem redondinho, que a gente vê bastante nos carros 100% elétricos. Essa unidade, inclusive, tem as rodas opcionais Aro 21, que fazem homenagem justamente ao Mission E, elas chamam Mission E, inclusive justamente por isso. Elas são opcionais, e se vocês olharem uma foto da roda do Mission E e agora olharem para ela, é exatamente o mesmo design. Um design que eu particularmente gosto bastante e que ficou muito associado a esse protótipo, porque foram vários anos de desenvolvimento entre a apresentação dele em 2015 em Frankfurt e o lançamento do Taycan. A gente tem as pinças no branco, isso é algo característico da Porsche. De série, todos os carros que são 100% elétricos da Porsche vão passar a vir sempre com pinças no branco, em contraste com a verde-limão que vem nos carros híbridos, preto ou vermelho que vem nos carros tradicionais, e amarelo quando é freio de cerâmica. Então, freio de cerâmica amarelo, carro normal vermelho ou preto, híbrido verde-limão, e quando é elétrico a gente tem as pinças assim, no branco. Isso é um detalhe interessante. A gente segue pela carroceria com esse visual super futurista, como vocês podem observar. O carro está aqui posicionado com a suspensão na posição mais baixa, por isso que ele está baixinho assim, mas ele pode elevar bastante, depois eu vou mostrar para vocês. Seguindo para a traseira, a gente segue com esse visual bem clean, e também, como é característico dos carros elétricos, a gente tem essa traseira bem fechada, sem nenhuma saída de escape, é claro, afinal não precisa. E como eu disse, um visual super futurista. Mas agora vamos dar uma olhada no interior do Taycan. Visto um pouco do visual externo, vamos dar uma olhada no interior. O Taycan vem equipado com chave de presença, então é só se aproximar dele que ele já libera as portas, como vocês podem observar. E o interior dele é mega futurista. Olhando assim, pode não parecer muito diferente de um Porsche tradicional, né? Mas a hora que a gente coloca a chave dentro dele e aperta o botão para ligar, que obviamente é na esquerda, como é tradicional nos Porsches, dá uma olhada o que acontece. A gente se depara com 3 telas sensíveis ao toque e uma tela parcialmente sensível ao toque. Justamente a que fica na frente do motorista. E pode observar que ela tem esse visual mais ovalado para dar a impressão de abraçar o motorista. Como eu disse, um visual mega futurista. Olha só. O Taycan é essencialmente um 2+2. Ele foi pensado para 4 pessoas. Em que pese, consiga-se utilizar 5 pessoas aqui atrás. Mas ele foi pensado, como vocês podem observar, para 4 pessoas. A gente tem o interior também no vermelho com preto, interior bicolor, olha só. E o símbolo da Porsche bordado, que é um opcional. Aqui atrás a gente tem uma zona exclusiva para os bancos traseiros. Olha só, na verdade 2 zonas para os bancos traseiros, que são controladas por essa tela sensível ao toque. Indo para a parte dianteira do carro, na porta a gente tem as memórias dos bancos, né, para guardar a posição dos bancos. Então são 3 memórias para abrir e fechar o carro, os controles das janelas e também dos retrovisores. E agora vamos sentar para dar uma olhada na parte que para mim é a mais impressionante do Taycan, esse interior. Porque dá uma olhada como ele é futurista. Olha que espetacular que é esse visual. Como eu disse, 3 telas sensíveis ao toque e uma tela parcialmente sensível ao toque. Para começar, a gente tem a tela que fica na frente do passageiro. Ela chama justamente tela do passageiro. Ela é opcional, o carro pode vir sem ela, mas eu particularmente acho que tem que ter. Como vocês podem observar, ele tem acesso a algumas funções aqui descritas. Olha só, multimídia, navegação, telefone. Ele pode controlar também o Sport Chronos, que o Sport Chronos não só é o reloginho
e o seletor do modo de condução. Ele também é um cronômetro. Aqui o passageiro consegue ligar ou desligar o Sport Chronos e também consegue acompanhar como é que está a volta, porque o Sport Chronos foi pensado para isso, para numa situação de pista fazer o controle das voltas, fazer o controle do tempo que está sendo feito durante uma volta. Como eu disse, também tem navegação, também tem música, telefone, mas quando clica no telefone pode ver que o motorista tem que autorizar para que se tenha acesso a essa função. E também tem acesso às informações do habitáculo, que são justamente as informações do carro. Vai dizer em que posição está o Sport Chronos, se ele está em que modo de condução que está, como é que está a ação da downforce sobre o carro e etc. Também velocidade, como vocês podem observar. Seguindo para a tela que a gente tem aqui no console central, a gente tem os controles do ar-condicionado, também tem alguns controles do carro, então dá para, por exemplo, abrir e fechar o bagageiro de dentro do carro, dá para liberar o bagageiro da frente, porque como ele não tem, os motores ficam embaixo do carro, na verdade cada motor fica em um dos eixos, a gente tem mais um espaço de bagageiro ali na frente que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Também dá para controlar as entradas e saídas de carregamento. Como eu disse, dá para abrir e fechar o bagageiro, olha só como vocês vão observar, de dentro do carro. Mais uma vez, abriu. E fechou tudo sem precisar sair do veículo. Legal, né? Voltando uma tela, é também possível controlar o multimídia central, o multimídia principal, através desse touchpad aqui. Que ele é sensível ao toque, como vocês podem observar, e ele dá um feedback tátil. Então, quando a gente aperta, ele dá um feedbackzinho para saber que apertou. Mas a forma que eu acho mais fácil é controlar através do touchscreen, assim como a do passageiro. Então, aqui a gente consegue controlar todas as informações do veículo, como modo de condução, modo do chassi, altura do chassi, se está ligado ou não a recuperação de energia, se está ligado ou não um som esportivo, que é um som que ele faz para ajudar na sensação de velocidade, né? Então, já que o carro não tem barulho de motor, existe esse som esportivo. Também dá para controlar as assistências, controle de viagem, controle de conforto, como vocês podem observar. Inclusive, dá para alterar as cores do interior. Dá para ver bem no porta-copa, no momento ele está na cor Atlantis, a gente pode mudar para o azul topázio, vermelho, laranja, branco quente, branco frio, verde, ou pode ser uma cor que vai se adaptar conforme a capa da música, olha só. Então, conforme a capa da música, ele vai alterando a cor. Eu particularmente gosto mais da Atlantis. É a cor que eu vou deixar por enquanto a gente filma o carro. Como vocês viram, a gente tem 2 porta-copos por aqui. E os demais controles que se espera do multimídia, navegação, música, telefone e etc. Logo ao lado, a gente tem os controles do câmbio, que é o mesmo câmbio que a gente tem no 992, no 911, nessa posição. No Taycan foi para essa posição, por isso eles tiveram que fazer um efeitinho para conseguir se observar as marchas. Então, a ré, o neutro e o drive se controlam por aqui, e o parking. Logo acima, como eu disse, essa tela é parcialmente sensível ao toque. Esse ladinho aqui é a parte que é sensível ao toque. Então a gente pode ligar ou desligar o controle de tração, controlar a dureza da suspensão, subir a suspensão, né, para caso precise evitar algum buraco, alguma lombada, alguma entrada de garagem. E aqui é um botão coringa, que no caso está feito para desligar essa tela. Além disso, a gente tem do outro lado também controles touchscreen, então os dois lados da tela são touchscreen. Aqui controlando o farol, né, se quer deixar no alto, baixo, neblina, etc. E a gente vai daí pro volante. O volante, como pode ver, ele tem uma pegada bem mais clean, porque já temos diversas telas, diversos controles, mas como é de praxe, ele vai controlar as informações que a gente tem acesso, olha só, aqui no cluster. Então, são diversas informações que podem ser configuradas conforme o desejo do proprietário. Inclusive, logo abaixo a gente tem o Sport Chronos, com parte do Sport Chronos, o seletor dos modos de condução. E são os modos de condução tradicionais da Porsche, com adição do modo Range, que é o modo para aumentar a autonomia da bateria. Já vamos falar sobre ela, sobre autonomia e etc. Mas então normal, Sport, Sport Plus e Individual. Olha só.
A gente também tem o outro lado do cluster, que pode ser controlado por esse lado da direção, e que pode ser colocado diversas informações do carro, como por exemplo a gente tem agora a informação da ação da gravidade sobre o carro, a ação do downforce sobre o carro. Basicamente, do interior do Taycan, das funções, é isso aí. Claro, a gente tem mais algumas informações detalhadas, mas esse é o grosso. Vamos conversar agora um pouquinho sobre motorização e bateria. Como vocês podem ver, no momento a gente tem 222 km de autonomia, o equivalente, nesse momento, a 59% da carga da bateria. A Porsche declara que com a bateria 100%, o Taycan consegue rodar, claro, considerando o modo range, do modo priorizando no máximo possível a autonomia, vai conseguir rodar cerca de 400 km. A gente está tendo um número menor nesse momento, porque o carro está considerando as últimas conduções que foram feitas, que foram todas manobrando aqui dentro da loja. Então, com 100% da bateria, a gente vai ter uma autonomia aproximada de 400 km. Falando de potência, essa é a versão 4S, ou seja, a gente tem a versão com tração integral e com 2 motores. Um motor posicionado no eixo dianteiro e um motor posicionado no eixo traseiro. Por isso que esse carro tem tração integral, tração nas 4 rodas. Quando a gente fala da versão Taycan sem ser integral, ele tem motor só no eixo traseiro. Essa é a diferença quando tem o 4 e quando não tem. Esse carro aqui, na condição ideal, com o controle de largada ligado, ele vai gerar 530 cavalos. Quando ele está numa condição normal, um pouco menos. Mas na situação ideal, no modo mais agressivo possível, com o controle de largada ativado, ele vai gerar os 530 cavalos, com torque instantâneo por ser um carro com motorização elétrica. Então, esse carro tem um desempenho muito bacana. Por exemplo, o 0 a 100 é na casa dos 4 segundos e ele acelera até 250 km por hora, limitado. Mas agora, vamos aproveitar para conferir também o que a gente tem, como a gente não tem motorização, o bagageiro traseiro e o bagageiro dianteiro. Começando com o bagageiro traseiro, ele pode ser acionado lá dentro, como vocês viram, ou pela chave, apertando esse botão, e funciona de forma elétrica. O bagageiro do Taycan ele é um pouco alto em função de todo o sistema das baterias e da motorização, mas ele é bem profundo, como vocês podem observar. E aqui dentro a gente tem todos os detalhes do sistema para carregar o carro, a tomada e etc. Olha aí. E como eu disse, funciona de forma elétrica, então é só pressionar esse botão que ele vai fechar sozinho. Mas agora vamos olhar o bagageiro da frente. O bagageiro dianteiro, mesma coisa, pode ser aberto dentro do carro ou apertando esse botão. Ele vai liberar, então a gente vem aqui e termina de fazer a abertura acionando esse latchzinho aqui. Como vocês podem ver, não é aquele grande espaço, mas a gente tem mais um espaço para armazenamento aqui na frente, bem profundo. Olha só. Essa é uma das vantagens dos carros elétricos. Como não tem motorização, ele tem mais espaço para bagagem. Pode parecer estranho o Taycan possuir tomada dos dois lados, né? Mas isso acontece porque de um lado a gente tem a tomada de carregamento rápido e a outra de carregamento lento. Por isso que a gente tem tomada dos dois lados. Fica essa curiosidade. Para muitos o Taycan é o melhor carro elétrico do mercado, porque mesmo sendo 100% elétrico, ele mantém a alma da Porsche. O que vocês acham? Concordam com isso?